Sejam muito bem-vindos com o Gabarito do Brasil em suas mãos. Hoje vamos falar sobre o edital do CAP para 2025, rumo à Marinha, né? Então, vamos nós. O que é preciso saber quando eu vou fazer um concurso militar? Algumas coisas são importantes. A idade desse concurso, né? Porque a idade é um fator que possibilita ou não o candidato se inscrever no concurso. As etapas seguintes, que eu preciso saber quais são as etapas do concurso, porque não é só fazer a prova, né? E como que isso se dá. Então, primeira coisa, o edital do CAP para 2025, as inscrições estarão abertas em julho. Então, é muito importante que você se atente, tá? À data da inscrição e do pagamento também, ou se você vai pedir isenção. Uma outra coisa muito importante é como que funciona a prova. Antes da gente falar da prova, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas importantes do edital, tá? Ó, aqui já vem a sequência, logo no índice, tá? Do que a gente precisa saber para esse concurso. Ele já vai conversar com a gente sobre o número de vagas, como as inscrições podem ser feitas. A primeira questão aí da prova objetiva, conhecimentos profissionais e a redação. Os dois aqui, né? São eliminatórios e classificatórios. Além disso, o procedimento de heteroidentificação, eliminatório, vista e recurso das provas escritas, que é possível também, eventos complementares, verificação, olha quantas coisas. Verificação de documentos, tem um monte de documentos que vocês precisam enviar, tem uma sequência de envio desses documentos, além de verificação de dados bibliográficos, inspeção de saúde, que é muito criteriosa. Então, uma das coisas que você precisa já saber para poder fazer esse concurso é: preciso cuidar do meu peso, preciso cuidar da minha saúde, preciso saber algumas coisas, preciso desenvolver a atividade física necessária para passar no TAF, né? Lembrando que o TAF é o teste de aptidão física de ingresso. Então, conforme você vai avançando nas fases, você tem um leão para matar em cada fase que você vai avançando. Até o resultado final da seleção, período de adaptação, que é o período que vocês ingressam, e aí, então, para poder fazer o curso de formação, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, fazer uma prova ou estudar para um concurso militar, principalmente na idade de vocês são muito jovens, não não é fácil, porém não é a única alternativa. Eu sempre oriento vocês, né? Vocês falam, é meu sonho, eu quero vestir a farda branca e tal. Beleza, corra atrás do teu sonho mesmo e vista mesmo. Porém, você estudando para o CAP, você está com um monte de sementes na mão. Então, espalhe essas sementes para que a sua colheita seja abundante, né? Eu nunca vou dizer para você fazer um concurso só, até porque eu não acredito dessa forma, tá? Eu acredito que o conhecimento pode ser pulverizado em várias coisas para o seu futuro. Beleza. Aí ele vai continuar aqui explicando algumas coisas para a gente, nas cidades, né? Que vai ter a realização das provas e o restante das coisas aqui. Então, primeiro, e talvez o mais importante, tá? As inscrições, você precisa agendar essa data. Porque acontece, quando a gente vai fazer um concurso público, o que a gente precisa, primeiramente, é de organização, tempo e uma cabeça sadia. Os militares gostam muito de falar isso, né? Mente sã, corpo são. Ou corpo são, mente sã. Tem uma ligação aí entre os dois. Então, a primeira coisa é que você tem que cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Você tem que se cuidar como um todo. Tem que se planejar e se organizar. Porque fugir ou passar dessas datas aqui é um problema seríssimo. Imagina, olha o prazo de inscrição, do dia 2 ao dia 15. Se você perde esse curto prazo, acabou. Você já perdeu a inscrição do concurso, tá? Então, se organize. Se você gosta de agenda eletrônica, utiliza ela. Se você curte mais uma agenda de papel, não tem problema, desde que você tenha essa organização. Então, as inscrições ainda não estão abertas, porque hoje são 9/6. As inscrições vão abrir em julho, do dia 2 ao dia 15. Agora, a gente vai começar a estudar a partir dessa data? Não, não podemos. A gente tem que começar antes para poder dar conta do conteúdo que é bem denso, né? Bem, então eu quero fazer a prova. O que eu preciso saber? Todo cidadão, após ingressar na Marinha do Brasil, prestará compromisso de honra
no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e deveres militares. Aqui é um grande problema, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita consciência disso. Ela passa a ser militar. Por que eu estou falando que não tem consciência disso? Porque vocês vão fazer prova para enfermagem. Então, você pensa, às vezes, só na enfermagem, só na assistência. Não, você vai ser militar, tá? Atuando aí na área de enfermagem, né? Beleza. Bem, o Corpo de Auxiliar de Praças, que é o CAP, tem como finalidade atender aos encargos de interesse da Marinha do Brasil, né? E aí o candidato aprovado e classificado, ou seja, depois de ter passado por todas aquelas fases lá que a gente conversou, aí sim, ele vai no período de adaptação fazer o curso de formação de cabo, que é o que eu te falei. Na Marinha, você vai sair como, depois do curso de formação, como cabo, tá? Diferente da Aeronáutica e do Exército. Na Aeronáutica e no Exército, depois do curso de formação para técnico de enfermagem, você sai como sargento, tá? Ok. Ele vai dar mais algumas explicações, a gente vai aqui às vagas que interessam a gente, mas tem muitas, né? Por exemplo, aqui é para outras especialidades, ó, administração hospitalar, contabilidade, edificações, enfermagem. No nosso caso, está com um número bem legal, 43 vagas para enfermagem, de ampla concorrência, né? Porque no total são 54. Tem 11 aqui destinados a candidatos negros. Estatística, e aí tem vários outros. Vamos ao que interessa a gente, que é a parte de enfermagem, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo, professora. Oi, Caio! Hello, bebê! Oi. Seja bem-vindo! Obrigado, prof. Ó, condições para inscrição. Já falamos sobre a data, que você não pode esquecer, do dia 2. Que dia é, hein? A data de inscrição para o CAP mesmo? Dia 2 de julho até o dia 17. 17? 17 de julho? 17 é morte. As Ixi, meninas que até não o dia... sabem o que é morte vão ficar perguntando o que é. 15, tá? 15 do Ah, 7. pronto, obrigado. É porque confunde mesmo, né? 15 do 7. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês sempre me perguntam: eu tenho idade tal, eu posso fazer? Vamos ver aqui. A idade e como que vai fazer. Ou se pode fazer. Bem, primeiro, ser brasileiro, né? Nato ou naturalizado, ambos os sexos. Agora, a idade, que é o que pega, ter 18 anos e menos de 25 anos, beleza. Mas menos de 25 anos quando? No dia 30 do mês de junho de 2026. É aqui que você tem que ter muita atenção. Porque, veja só, eu posso ter 25 anos ano que vem? Posso. Mas eu só posso ter 25 anos até o dia 30 de junho. Se eu fizer no dia 1º de julho, eu já não posso participar desse processo. Acho que vocês não estão em dúvida aqui, porque vocês já me falaram a idade de vocês está bem inferior a isso, né? Os 25 anos. Então, vocês não vão ter problema. Mas é isso que eu tenho que pensar. Eu penso, que dia que eu faço aniversário? Dia tal. Nesse dia, eu vou ter 25 ou vou ter 26? Ah, eu vou ter 25, legal. Mas o 25 é no mês de junho, até o último dia do mês de junho, ou é depois? Se for antes, beleza, até junho. Agora, se for depois, não. A idade já não mais comporta. Eu não sei, está parecendo aqui meio estranha essa coisa aqui para mim, não sei se para você está meio embaçado. E aí, possuir idoneidade moral, né? Ou seja, ter boa conduta, né? Estar em dia com as obrigações dos serviços militares. Os meninos aí, ó, precisam de alistamento, né? Ou serviço ao Exército. Está autorizado pela Força Armada ou Força Militar, se for militar da ativa, né? E se for menor de idade, tem que ter autorização aí para poder participar da prova. Não está na condição de réu em ação penal, não ter sido nos últimos 5 anos, na forma da legislação vigente, ele vai dizer aqui o que não pode ter acontecido com essa pessoa, tá? Ato lesivo a patrimônio, processo criminal e outras coisas aqui. Tem que ter o CPF, né, que é o documento que você vai precisar,
Uma coisa importante que vocês sempre têm dúvida também, altura. 1,54 metros é o mínimo e 2 o máximo, 2 metros o máximo, tá? Então, é importante aqui. Eu tive uma aluna que ela estava com 1,53, ela fez RPG e ela conseguiu 1,54. Ela se esforçou bastante também para esse concurso. Beleza? Bem, se eu tenho direito à isenção, eu vou entrar lá com pedido de isenção. Se eu não tenho, eu preciso pagar a taxa no valor de R$ 70, tá? É a taxa para se inscrever nesse concurso. Lembrando, cuidado, né? Atenção na hora de preencher o número do CPF. As inscrições serão pela internet, nesse site aqui. Lembrando, 2 de julho a 15 de julho. Muita atenção a essa data, tá? Perfeito. E aí ele vai falar sobre as outras etapas, a isenção, né? Quem que já pede isenção já sabe como é que vai fazer. O cuidado só é de não perder a data. Pode, Clara? Pode. Você vai conseguir pagar o boleto, tá? Agora, não deixa para o último dia, principalmente CAP. Nós vamos falar sobre isso aqui. Bem, prova escrita, que é o que nos interessa aqui. Para a enfermagem, o que cai? 50 questões de enfermagem e uma redação. Aí as pessoas falam assim, é muito mais fácil, porque as outras provas caem um monte de coisa. Não é nada, tá? É uma prova pesadíssima, não é uma prova fácil. E vou te falar por quê. No CAP, ele vai te dar referência bibliográfica. Então, isso quer dizer que a gente precisa estudar de acordo com a literatura liberada no edital. Então, tem coisas antigas, se bem que para esse ano eles renovaram algumas literaturas lá, que ficou bem interessante, porque estava trabalhando com literatura muito antiga. E uma outra coisa, precisa decorar coisas específicas que vêm dentro daquela referência, tá? Então, isso torna o concurso um pouco mais desafiador. E mais ainda, o CAP costuma cobrar tudo, tudo. Clara, o curso vai te ajudar bastante, porque o curso é direcionado para o que cai, como é pedido, questões, você precisa fazer muitas questões, precisa treinar muito. Não adianta só ler ou ouvir a aula, não é assim que se estuda, você tem que processar, você tem que escrever, você tem que interpretar, você tem que fazer questões, você tem que, quando errar na questão, saber o porquê que você está errando, você tem que aprender a justificar as questões. Isso é muito, muito importante, tá? É um aprendizado. Tempo de prova, você tem que começar a ver o tempo de prova que você está fazendo, fazer simulado. Estudar para concurso público é totalmente diferente da gente estudar para o curso de formação. Porque o curso de formação é o que você fez lá para se formar no técnico, que tem a finalidade de formação, não é de aprovação para um concurso público. É diferente, tá? O ritmo é diferente e tudo mais. Bem, e aí tem a redação também, né? A redação ela é bem direcionada, tem as normas da banca, vai ser dissertativa argumentativa, né? Aí, às vezes, a gente fala assim, não cai português, cai só redação. Gente, se nós não soubermos português, ninguém faz redação. Você tem que ter uma escrita muito boa. Além da escrita boa, cuidado com palavras com 2 S, SC, X, né? As palavras, a ortografia, né? Fora a acentuação. Você precisa dominar isso. Porque se ainda que você faça uma redação que você consiga colocar início, meio e fim, mas se o português não está legal, aí a quantidade de pontos é muito grande que vai ser perdido, né? Então, precisa trabalhar a língua portuguesa. Sem língua portuguesa, você não faz redação. Tem que saber escrever, tem que saber ler, né? Beleza. Ele disse também que a proposta de redação é bem interessante. Vai constar de um caderno de provas e vai apresentar texto de apoio. Lembrando que vocês não copiam o que está no texto de apoio e cola literalmente, né? Copia e cola, só que no manuscrito não é isso. O texto de apoio ele vai te dar uma ideia geral para você começar a dissertar sobre o tema, né? Isso é importante. Redação vocês precisam treinar bastante. Redação vocês aprendem fazendo, né? E aí ele vai colocar aqui os pontos das redações. Lembrando que na tua redação não pode ter nenhuma marca identificadora, nem nenhuma assinatura, tá? A tua redação também tem que ter um título. Isso é importante saber, né?
Então, tem um título da redação para você começar a descrever sobre o tema. E aí, ó, quando que a redação leva a nota 0? Fuga total o tema proposto. Você leu o tema lá e falou uma coisa que não tinha nada a ver com o tema que ele colocou para você. Modalidade textual diferente da pedida, você fala, eu adoro escrever um poema, vou escrever um poema porque eu escrevo muito bem. Ele não está pedindo um poema. Texto ilegível, olha o que eu te falei, ó, você tem que saber escrever. Além de saber escrever, você precisa escrever bem e com a letra boa, porque ele precisa ler o seu texto. Plágio, né? Aí todo mundo já sabe, copiar o texto de outrem. Não utilizar caneta esferográfica, então você precisa levar no dia da prova caneta azul ou preta. Não vai fazer a redação a lápis e entregar, que você vai ser aprovado, tá? Não pode ter marcas ou rasuras que identifiquem o candidato, no caso aqui da redação. O texto que não seja em prosa e linguagem imprópria, inadequações, ironia, deboche, sarcasmo. Isso não, né? Que aí é a sua opinião pessoal, que você acha em relação àquilo, e não o que ele está pedindo para você desenvolver para fazer aí a avaliação, tá? Então, isso é bem importante. Repito, redação só se aprende fazendo. Agora, o que eu aconselho vocês? Se você já tem uma boa escrita em português, ótimo. Se você não tem, começa a ver as palavras que você tem dificuldade de escrever. Descrição, por exemplo, a diferença é descrição, descrição, cumprimento, comprimento. Coisas que são muito parecidas na língua portuguesa, mas que têm significados totalmente diferentes. Exceção não é uma palavra fácil de ser escrita. Então, cuidado com essas palavras, porque são palavras que possivelmente você vai utilizar na tua redação, e se a escrita não estiver legal, pode até perder o sentido da frase ou do teu texto, tá? E aí, beleza? Uma outra coisa que vocês costumam ter muitas dúvidas. Serão corrigidas as redações dos candidatos classificados na prova objetiva de cada habilitação, considerando os empates da última posição até o limite correspondente a 3 vezes o número de vagas. Então, por exemplo, a nossa lá é 54. Então, vou botar 50 que fica mais fácil. Quem for até o número 150, né? É um pouquinho mais, porque são 54. Vai ser chamado para quê? Para a correção das provas. A partir daí já está eliminado. Entenderam como é que funciona? Porque isso aqui, cada vez mais, vai passando no funil, cada vez mais. Porque aí, beleza, passou na prova objetiva, teve a redação corrigida, ótimo, está lá dentro do número. Agora vamos para a próxima fase. Cada fase, repara ali, que acontece eliminações. Então, uma coisa que eu sempre te oriento, não se perde no acompanhamento do concurso. Eu tive uma aluna, não tem? Essa menina, ela passou, não foi para o CAP, foi para a ESA. Só que na época que ela passou, ela achou, eu fiquei muito embaixo, aí já até começou a estudar para o ano seguinte e deixou para lá. Acontece que foi um ano que a ESA começou a colocar barra, né, no teste físico para as mulheres. Gente, foi muita gente reprovada, muita, muita, muita. Essa menina subiu, ela ficou com uma boa classificação, foi chamada para outra fase e ela simplesmente não viu. Então, o concurso perdeu. Aí tentou ano seguinte e passou. De novo. Então, você tem que ter atenção. O concurso você tem que acompanhar. Essas datas você tem que ver. Você tem que entrar no site. Você tem que ver se seu nome está lá. A única forma de você falar assim, não, esse ano não foi para mim, eu tenho que estudar para o próximo, é se realmente você já não tiver sido chamado para ter a redação corrigida. Fora isso, não, tá? Você precisa lutar até o fim e esperar a sua classificação. Aí ele vai dar outros critérios aqui, é importante. E aí depois eu coloco esse edital lá no grupo para vocês, se já não tiver lá, tá? Vai falar aí o de sempre, nos concursos, né? Os 3 últimos candidatos vão sair juntos. Na contracapa da prova, tem o modelo de gabarito para que o candidato preencha para a posterior conferência. O candidato que terminar a prova antes do tempo não está autorizado a levar a prova. Então, ele vai dizer, vamos ver aqui o tempo, 6.16.1, que é o de cima. Será autorizado ao candidato a levar a prova a partir de 30 minutos que antecedem o término da prova. Então, faltando 30 minutos para terminar, você pode levar a prova e aí ter escrito o seu gabarito, né? O que você colocou lá. Aí vem os procedimentos de identificação, cuidado que ele é eliminatório,
tá? E aí vai fazer a identificação fenotípica por terceiros da condição autodeclarada. Então, se você se autodeclarou dentro da cota, você vai passar por esse processo aqui de heteroidentificação, tá? Vistas e recursos das provas. Pode ter recurso contra questões das provas objetivas, o gabarito preliminar, se tiver erros de questões, e também em relação à redação, tá? E aí a gente acompanha vocês, se for necessário, faz os recursos. Lembrando, gente, recurso não é para forçar para ver se o aluno ganha mais pontos para ele entrar no concurso, não é isso, não. O recurso é quando a questão está mal elaborada, quando o gabarito não condiz, quando está fora da proposta do edital e do conteúdo. E às vezes eu recebo muito isso, né? Prof, me ajuda, eu só preciso de tantas questões para passar. Mas a gente não tem como forçar a banca. O recurso você pode fazer. Agora, se a banca vai aceitar ou não, é uma outra questão. E quando a gente faz um recurso, a gente tem que estar pautado, né? Eu estou fazendo esse recurso por quê? Porque no livro que indicou na referência bibliográfica, ele diz que isso é verde. E aqui na questão ele está dizendo que é azul. Então é incoerente, essa questão merece anulação. Ou não, ele está perguntando o que é oforectomia. Aí o gabarito está retirado das tubas. Não, e embaixo está retirado dos ovários. Então a gente vai solicitar a troca de gabarito, porque o gabarito não é aquele. Entenderam? O recurso é nesse sentido. O recurso é para o aluno passar em prova, não existe isso. Porque às vezes a gente tem essa ilusão aí, tá? Mas isso não é real. E aí os eventos complementares, né? Que ele vai dizer os candidatos classificados na prova objetiva e na redação vão ser ordenados pelo número de inscrição e aí vão ser convocados para as outras, né? As outras etapas, que é muito importante. Bem, então, quais são as outras etapas? Que também é eliminatória próxima, verificação de dados biográficos. Então, terá como propósito o termo aqui, né, a sigla EVDP, verificar se o candidato preenche requisitos de bons antecedentes, e aí ele pode ser eliminado se ele não tiver isso aí, tá? Os bons antecedentes. E aí ele vai dizer como é que o candidato vai tirar o que eles precisam em relação à documentação, né? Ele te dá tudo aqui. Depois disso é que vem a fase também bem pesada, que é a inscrição de saúde, que é eliminatória, tá? Eu, inclusive, quem é do Rio de Janeiro tem já um preparador físico que eu vou indicar para vocês, para que vocês façam. Quem não tem o seu, porque ele é muito bom, ele trabalha há muitos anos já com essa parte do TAF para diversas forças. Então, eu vou indicar ele para vocês. Não, perdão, no TAF, né? Aqui está na inspeção de saúde. A inspeção de saúde, ela é bem pesada, tá? O que quer dizer isso? Você tem que fazer um monte de exames, vai passar pelo médico de lá, e se ele achar que alguma coisa não está batendo com aquilo que é necessário, você reprova, tá? Então, essa inspeção de saúde, ela é muito criteriosa. Caráter eliminatório também. É uma perícia médica de seleção inicial, a qual visa verificar se os candidatos preenchem os critérios e padrões médicos de aptidão para a carreira militar, tá? E aí vai num dia específico lá, vai levar os exames solicitados. É bem importante isso aqui, tá? Bem, aí sim, agora o TAF. O TAF também é eliminatório, que é onde eu falei que vou indicar para vocês o preparador físico, tá? Bem, o TAF será constituído de provas de natação e corrida. Aí aqui é o problema, né? Eu não sei nadar, eu tenho medo. Meu Deus, mas tu quer ir para o mato, quer ir para a marinha? Tu tem que aprender a nadar. Então, a natação e a corrida. Isso não se desenvolve de um dia para o outro. É muito necessário que vocês comecem a se preparar. Porque às vezes vem na mente de vocês, e se eu não passar? Gente, o não a gente já está. A gente tem que correr atrás do sim. O problema é se você passar e não estiver preparado. Então, é o que eu estou te falando, o concurso militar, você tem toda uma preparação, não é só chegar lá e fazer a prova, tá? E aí ele vai dizer que vão ser em 2 dias, né? Não consecutivos, ou seja, você não vai fazer hoje e amanhã. Não, vai ser num dia e depois no outro. Bem, aí esse preparador aqui de natação é importante vocês já terem, tá? Porque o que eu vou indicar para vocês é o de corrida.
Nadar o percurso de 25 metros, e aí tem o tempo de 50 segundos para o sexo masculino e 1 minuto para as meninas, tá? E aí ele vai dizer quais são os critérios aqui para isso. A corrida correu o percurso de 2.400 metros em 16 minutos para os meninos e 17 para as meninas, tá? É numa pista oficial de atletismo ou em qualquer outro local demarcado. Então, isso aqui faz parte do seu processo. Olha por quantos processos você já passou até chegar aqui. E aí é o que eu te falo, cada vez mais é uma superação, uma superação, uma superação. Pode acontecer da tua colocação tá lá embaixo, não está nem dentro do número dos classificados. Aí você vai deixar de ir? De jeito nenhum. Porque você não sabe o que vai acontecer com os candidatos anteriores. Então, a classificação pode entrar e mais ainda. Às vezes, você não fica numa colocação tão boa, mas naquele ano eles chamam muitas pessoas. E aí você vai entrar. Cada concurso é um concurso, cada experiência é uma experiência. Então, você precisa se planejar, tá? Aí também eliminatório, depois que passou no TAF, olha aí, a verificação dos documentos, tá? E aí tem uma relação de documentos, ó, que eu sugiro que vocês comecem a ver isso, tá? Porque aí quando chega na hora de entregar o documento, é aquele desespero. Porque não sabe onde está isso, onde está aquilo, aí teve uma enchente, perdeu o documento, aí o outro, enfim, tem que ter cuidado com isso aqui. Imagina, um dos últimos respiros para você assumir lá. Então, certidão de nascimento, quitação eleitoral, certidão de antecedentes da Justiça Militar, já está até aqui os sites para onde vocês vão tirar essas certidões, né? Certidão da Justiça Federal, e aqui vem toda a documentação que vocês precisam entregar, que é bastante, tá? Bastante coisa mesmo. Então, é importante que seja feita de forma ordenada, com tranquilidade, olhando direitinho o edital, faz o checklist, imprime essa lista, vai ticando, vai vendo o que você tem. Porque, às vezes, por exemplo, se você perder um documento, demora esse documento ser feito. Outra coisa importante, olha o seu documento, vê se a sua identidade, inclusive é que você vai fazer a inscrição a partir do dia 2, se ela está dentro do período de validade. Vê se não é aquela identidade infantil, porque normalmente eles encrencam com essa identidade. A identidade tem que estar dentro do período de validade. Então, cuidado com isso, tá? Ok. E aí, ó, a avaliação psicológica, né? Também eliminatória. E aí, então, a gente vai ter o resultado final da seleção. Ele vai dizer aqui como é que vai ser calculada essa média. A listagem dos reservas também, por finalidade de permitir a convocação para preenchimento de vagas que passem a ficar disponíveis, que eu te falei. Por isso é importante que você vá até o final. Aí, então, você ingressa para o período de adaptação, que está lá embaixo, a data, né? E aí os candidatos titulares vão se apresentar lá no Rio de Janeiro, no dia determinado aqui no calendário, tá? Alguma dúvida? Tranquilo até aqui? Agora, as datas. A primeira e mais importante de todas, nesse momento, porque sem isso você não vai concorrer, é o período de inscrições. Do dia 2 ao dia 7 de julho de 2025, tá? A sua prova vai ser em setembro, no dia 28 do 9. Aí as duas provas, né? As 50 questões de enfermagem e a de redação. Logo, 2 dias depois, você tem as provas digitalizadas. No dia 30 também a divulgação dos gabaritos, tá? E aí, a divulgação das notas, dia 11, aí vocês começam a já ficar em cólicas, né? Dia 11 de novembro. Período para o candidato entrar com recurso, divulgação da nota da redação e por aí vai. O TAF já está aqui. O TAF vai ser ano que vem, 10 de fevereiro. Parece que é muita coisa, né? Mas imagina você bater aquele tempo da forma que eles querem dentro do edital, só treinando antes. Não espera passar na objetiva para treinar, não, tá? É muito importante que você comece a treinar antes. Até para o seu corpo desenvolver também uma memória muscular. E aí, no dia 13 de julho de 2026, você estará dentro da Marinha do Brasil. Dúvidas até aqui? Tranquilo?